doutor Darcio, pela acolhida sempre generosa, ele que é um exemplo de advogado para todos nós. E desde a primeira vez que eu conversei com ele, eu vi nele, eu vi nos olhos aquele entusiasmo que eu precisava. Então o entusiasmo do doutor Darcio me entusiasmou. E eu, com a responsabilidade de repassar esse entusiasmo para o Pedro, para os mais jovens, para as mulheres, porque esta é a advocacia que nós devemos acreditar. A advocacia, ela é movida por paixões e por desafios. Eu quero conclamar os meus colegas à paixão e ao desafio. Por que, colegas? Porque efetivamente nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar com método, com racionalidade, com inteligência. Nós, advogados brasileiros, temos que fazer uma alta reflexão para o papel da nossa advocacia no século XXI. A advocacia brasileira, colegas, está atrasada há 40 anos. Eu quero, dentro do possível, com a urgência do tempo, estender esta reflexão racional e não emocional, embora a minha tendência seja me emocionar. Me emocionar porque nós éramos 2, nós éramos 4, nós éramos 10, depois passamos 100, hoje nós temos um grupo de 5.400 advogados no Rio Grande do Sul. E esta ideia, este projeto vai tomar conta do Brasil. E eu tenho a certeza que o professor Darcio, ele tem uma grande missão em Brasília. Eu irei explicar o que o professor Darcio irá fazer e representar em Brasília. Nós vamos construir um projeto novo para a advocacia brasileira. Nós temos que alterar completamente toda a nossa legislação de regência, começando pela estrutura da Ordem dos Advogados do Brasil como instituição, porque lamentavelmente a Ordem dos Advogados do Brasil como instituição não observa o Estado democrático de direito. Todos aqui sabem que a base do nosso regime político constitucional é a alternância do poder e é o sufrágio universal. A ordem não contempla a alternância do poder e não contempla o sufrágio universal. Aqui é que reside o nuclear, a axiologia dos problemas da nossa profissão. Por quê? Porque há um problema grave de representação. Os grupos que dominam a instituição de 30 anos para cá não correspondem mais aos nossos anseios. E isso ocasiona uma grave crise nas duas pontas da nossa classe, para o jovem advogado e para o advogado idoso. O jovem advogado, porque não compreendeu e porque não recebeu a cultura da verdadeira advocacia, considerando que houve uma política judiciária não escrita de destruir as nossas prerrogativas, começando pela verba honorária. E o advogado idoso completamente desamparado, porque nós, advogados brasileiros, não conseguimos construir uma previdência social digna para nós, e os nossos colegas mais velhos estão ameaçados de desamparo. E isso agrava a partir do momento que surge, de uma forma não unificada, o fantasma do processo digital. Algo que a Ordem não se preocupou. A Ordem não se preocupou em fazer a transposição da advocacia tradicional do século XX para a advocacia tecnológica do século XXI e deixou os nossos colegas mais velhos excluídos, uma grave ameaça de sobrevivência, porque não existe uma previdência social digna na velhice e na doença. E porque, evidentemente, não os preparou para os novos instrumentos tecnológicos do desafio do processo digital. E os nossos colegas estão perdidos. E os jovens advogados, em decorrência dessa política nefasta judiciária, de aviltar a verba honorária, de retirar a advocacia como uma profissão liberal dos cartórios, retira completamente o elan, a esperança para o exercício profissional, e eles ficam na desesperança. Nós temos que rever isso, nós temos que debater isso unidos, nós temos que unir a advocacia militante. É essa a nossa proposta, porque a OAB para os advogados.
Enquanto nós vivenciamos isso nos corredores, nos cartórios, nas salas das audiências, o que fazem os nossos representantes? Em Brasília, existem 3 pedidos de impeachment do atual presidente da OAB Nacional, acusado de corrupção. Ou seja, não representa mais os anseios da nossa categoria. Nós temos que alterar a estrutura do nosso estatuto. Nós temos que retirar do Código de Processo Civil toda a regulamentação da nossa verba honorária que o Poder Judiciário não observa mais. Nós temos que tirar essa regulamentação e colocar no Estatuto, no primeiro capítulo, como uma prerrogativa do advogado, a sua verba honorária, como matéria alimentar, indisponível, não passível de compensação. E mais, colegas, nós temos que exigir do Congresso Nacional a proibição expressa na lei do critério subjetivo para o arbitramento da verba honorária por parte do juiz. Isto é essencial, explico por quê. Se a lei diz que não há hierarquia nem subordinação entre o juiz e o advogado, não pode o advogado contra o juiz, contra a lei, por um critério subjetivo, decidir quanto que eu irei receber naquele processo. Isto retira a independência funcional do advogado. Se o advogado depende do arbitramento subjetivo do juiz para receber a sua verba honorária, evidentemente que ele não tem plena independência para se opor à ilegalidade do juiz, para recorrer contra o abuso do juiz, para impugnar as decisões legais do juiz, principalmente nas comarcas pequenas, onde só há um juiz. Ele ficará marcado, como se diz na fronteira, na paleta por parte desse juiz, e cada vez mais, por um critério subjetivo, irá diminuir a sua verba honorária, irá retirá-lo da profissão. A independência do advogado está comprometida. Então, se diz a lei que não há hierarquia nem subordinação entre o advogado e o juiz, não pode o juiz, fora da lei, por um critério subjetivo, negar a nossa verba honorária, assim como nós, advogados, não podemos nos meter nos vencimentos dos magistrados. É uma questão de respeito. Então, colegas, esta missão o Dr. Darcio irá ter em Brasília. Ele é o homem talhado para nos auxiliar e para empolgar o nosso Conselho Federal a modificar a nossa legislação. Há um critério técnico na escolha do nosso Conselho Federal. Nós escolhemos 2 eméritos professores, que todo mundo, graças a Deus, conhece, que está aqui presente, e um outro professor emérito, que é o Dr. Marco Túlio de Rose, que é o único que escreveu sobre o nosso estatuto na região sul do país. Por isso ele foi escolhido a dedo para, junto com o Dr. Darcio, cuidar de toda a nossa legislação de regência. E para fazer a cobertura política, o jovem Pita, aqui presente, e logicamente a ele compete fazer todo o trabalho político para que isso se transforme em realidade. Com relação ao nosso Conselho Estadual e a Caixa de Assistência dos Advogados, a Caixa de Assistência dos Advogados tem que efetivamente proteger os advogados. É, pelo nosso estatuto, o braço assistencial da OAB. Nós temos que reformular completamente a Caixa de Assistência dos Advogados. E aqui nós vamos buscar na sensibilidade, na disciplina, no trabalho e na dedicação das mulheres, essa complementação que nós homens não tivemos competência para fazer. Vamos delegar isso às mulheres a partir da garra da doutora Carmelina. Vamos democratizar a ordem, colegas. A ordem tem que ser de todos. Nós procuramos os nossos colegas deficientes físicos, que são muitos, que nunca tiveram assento no Conselho. Eles escolheram um líder, e lá no nosso Conselho, os nossos colegas deficientes físicos terão um cadeirante, que será o responsável por ser o porta-voz das necessidades específicas deles, que não conseguem muitas vezes entrar nos foros, nos cartórios, porque não existe rampa de atendimento para eles. E eles, obviamente, deverão ser ouvidos, porque a ordem tem que ser democrática, a ordem tem que ser de todos. Colegas, a ordem não pode ser do grupo do Lamarck, não pode ser do grupo do Valmir, não pode ser do grupo do fulano de tal. Nós temos que virar a página, colegas. A ordem tem que ser de todos. E, em especial, ela tem que ser dirigida pela advocacia militante. Por isso, a OAB para os advogados. É a solução, doutor Darcio, é a luz no túnel para a grave crise da advocacia brasileira. Existem projetos que
buscando estatizar a advocacia. Alguns estão advogando a ideia de colocar o Estado dentro da OAB para controlar a OAB, o que jamais nós, advogados militantes, poderemos aceitar, porque isso é inconciliável com toda a axiologia da história da advocacia ocidental e dos países democráticos. A ordem tem que ser um órgão independente. A ordem não pode ter ingerência do Estado dentro como organização, porque a ordem não se confunde com uma repartição pública, com uma fundação. A ordem ocupa uma situação especialíssima dentro do direito administrativo. E a sua relevância, a sua importância institucional é a sua independência frente ao poder constituído para poder representar a cidadania, para poder, em certos momentos históricos, fazer o enfrentamento com o poder público, para defender os direitos humanos, para defender as próprias instituições jurídicas e para defender a Constituição. Por isso que aqueles que venham acomodar a ordem têm que ser pessoas independentes, sem qualquer junção, sem qualquer dependência com o próprio poder público. A isso compete a advocacia militante, liberal e independente. A ordem não pode ser casa de partidos políticos, a ordem tem que abrigar a todos. Se existem partidos políticos, eles têm que ter representação dentro da ordem, mas ela tem que ser pluripartidária. Ela tem que representar a sociedade como um todo e o corpo de todos os advogados pobres, os advogados ricos, os advogados cadeirantes, as advogadas mulheres. Se tiver um grupo de advogados anarquistas, eles também deverão ter um assento lá na ordem, para que falem sobre o seu anarquismo, eles deverão ser ouvidos, embora a maioria não concorde com isso, mas essa é a democracia. Uma instituição, colegas, se faz com pessoas. Uma instituição se faz e se funda com princípios e com ideias, mais do que com prédios, e principalmente cuidando das próprias pessoas que integram essa instituição. Por isso a nossa preocupação, colegas, que nós temos que começar a cuidar dos nossos colegas idosos, dos nossos colegas mais velhos, porque nem todos vencem na profissão. Lembro quando pela primeira vez eu falei para um grupo de colegas que estava na hora de, principalmente na Grande Porto Alegre, de se construir uma casa de abrigo ao advogado velho, doente, que existem muitos riram da minha proposta e debocharam da minha proposta. Eu não tenho vergonha de sustentar isso, porque a fraternidade faz parte da nossa corporação. E aqueles que venceram na profissão têm a obrigação de acolher aqueles nossos colegas que não venceram na profissão e que hoje estão pobres e doentes sem qualquer previdência social. Eu não tenho vergonha de sustentar isso. E nós vamos construir a casa de amparo ao advogado idoso, doente e desamparado. Os artistas do Rio de Janeiro construíram a casa do retiro dos artistas, os seus colegas pobres, e nós vamos construir isso aqui no Rio Grande do Sul. Nós vamos construir isso com o auxílio dos jovens, nós vamos construir isso com a dedicação das mulheres, porque nós temos que fazer isso, porque, do contrário, ninguém irá fazer isso por nós. É uma outra coisa, colegas, estou encerrando. Nós temos que cuidar da advocacia e da ordem. Nós temos que cuidar dos nossos direitos. Ninguém irá fazer isso por nós. O Ministério Público não irá fazer isso por nós. A magistratura não irá fazer isso por nós. Nós temos que ir no Congresso Nacional exigir os nossos direitos. Hoje, colegas, os dois maiores lobbies da República é o lobby do Ministério Público e é o lobby da magistratura. A ordem está completamente ausente. Por isso, a crise da nossa profissão. É esta proposta e a maneira de construir isso, graças a Deus, irá começar pelo Rio Grande do Sul. Nós temos que ocupar e resgatar também o peso político do Rio Grande do Sul e vamos reformular a advocacia brasileira. Esta é a nossa proposta e, graças a Deus, é através da democracia. Isso nós vamos conseguir com o voto. A nossa proposta, vamos multiplicar a ideia, vamos multiplicar os votos e vamos construir uma advocacia melhor para todos. Muito obrigado, colegas.